Graça e paz, irmãos e irmãs, bendito seja o Senhor, razão da nossa esperança. Louvamos a Deus por este culto, por este ano, por tudo que o Senhor realizou e por toda a sua fidelidade sobre as nossas vidas. Apesar de todas as circunstâncias, o Senhor é fiel à sua palavra e nós temos desfrutado da sua fidelidade. Quero ler rapidamente versículo 34 do Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, verso de número 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Confiemos sempre no Senhor. Todo este ano de 2020 só foi possível graças à fé, à esperança, ao amor, ao cuidado do Senhor. Prossigamos crendo, confiando sempre no nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, exaltado na adoração do povo desta terra. Vejo, Senhor,
Nosso desejo é transbordar da tua vida, transbordar da tua glória. É a tua presença inundar este lugar e as vidas que aqui estão e estarão. Queremos te desejar mais do que a vida, Senhor, e queremos te ver. Assim como o profeta, queremos declarar: meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre, 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 de eternidade em eternidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Exaltado és. E declaramos o quão grande tu és, Senhor. Não há outro
anjos rugiam ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, 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 do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Ele veio, Ele está, Ele voltará. Sim, Ele veio com um propósito, com uma missão. Sim, Ele está presente, atuando ativamente. Sim, Ele voltará para finalizar o que precisa ser finalizado. Sim, eu estou falando do Senhor Jesus. Sim, o Senhor Jesus veio. Sim, o Senhor Jesus está. Sim, o Senhor Jesus voltará. Louvado seja o nome do nosso maravilhoso Deus. Louvado, glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Louvado seja o nome de Deus, pela ação maravilhosa, miraculosa, fantástica, espetacular do Espírito Santo, agindo sobre as nossas vidas e agindo através das nossas vidas. Por isso, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, nós precisamos glorificar ao Senhor. Glorifica ao Senhor, ó igreja do Senhor. Que privilégio termos esse entendimento, termos essa compreensão e anunciarmos essa mensagem, sim, de que o Senhor Jesus veio, sim, de que o Senhor Jesus está presente, sim, de que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua amada igreja. E também para levar a juízo a todos os homens e todas as pessoas. Ele veio, realizou uma obra espetacular. Ele está presente, realizando uma obra maravilhosa. Ele voltará para finalizar, para consumar tudo que precisa de ser finalizado e tudo aquilo que precisa de ser consumado para todos sempre. Gostaria de compartilhar a palavra do Senhor, utilizando o texto de Atos do Espírito Santo, na vida de cada apóstolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 11.
E diz assim a palavra de Deus, através do Espírito Santo, usando a vida de Lucas, o médico amado. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, e aqui Teófilo pode ser um oficial romano, mas também Teófilo significa amigo de Deus, ou amado por Deus. Pode ser uma carta endereçada a um oficial romano, mas também pode ser uma carta, um relato endereçado a todos aqueles que são considerados amigos de Deus, ou amados por Deus. E aí o relato da ação do Senhor Jesus na vida de cada discípulo, de cada apóstolo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Louvado seja o nome do Senhor por esse versículo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Dita essas palavras, foi o Senhor Jesus elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, anjos da parte do Senhor, se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como ouvisse subir, glorificado, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Temos aqui, nesses 11 versículos, Lucas falando acerca da obra, da missão, do propósito do Senhor Jesus, declarando que Ele veio, declarando que Ele está e declarando que Ele voltará. É maravilhoso termos essa certeza, é maravilhoso vivermos por essa palavra. Jesus veio, Jesus está, e Jesus voltará. É maravilhoso, é sensacional, é simplesmente fantástico. Ele veio, muito mais do que cumprir as profecias a seu respeito. Ele veio para fazer a vontade do Pai e dar a sua preciosa vida em resgate de muitos. Ele veio, Ele está, Ele voltará. Ele declara no Evangelho de João, no capítulo 6, do verso 37 ao verso 40, essa palavra tão abençoadora: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum
o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Para isso o Senhor Jesus veio, para derramar seu precioso sangue na cruz do Calvário, para nos purificar de todo pecado e para nos conceder a vida eterna. Por isso ele declara: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É fantástico ter essa compreensão de que Jesus veio. E louvado, glorificado seja o nome do Senhor, porque nós podemos celebrar o nascimento de Jesus. Nós podemos celebrar e proclamar a missão do Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus. E o que é fantástico é que Ele veio para nos abençoar. Mateus capítulo 20, verso 28. Temos essa palavra tão maravilhosa, que ele diz: o Filho do Homem, ele se referindo a ele mesmo com esse título, o Filho do Homem no sentido de resgate da humanidade, da identificação com a humanidade, falando do seu ministério redentor, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós temos esse relato de Lucas, em Atos capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Jesus veio. E é interessante que ele veio na plenitude do tempo, no momento exato em que ele deveria ter vindo aqui, à terra. Isso para nos abençoar. E o apóstolo Paulo, naquela que é considerada a carta magna da liberdade cristã, Gálatas, capítulo 4, do verso 4 ao verso 5, esses dois versos, ou verso 4 e verso 5, esses dois versículos, o apóstolo Paulo vai declarar: vindo, porém, à plenitude do tempo, ou seja, no momento exato, no momento pleno, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus veio e nós precisamos glorificar ao Senhor por isso. Jesus é o presente de Deus para nós, é o maior, é o mais valioso presente da parte de Deus para todos nós, para a humanidade. Ele veio para proclamar o reino de Deus, ele veio para salvar, ele veio para libertar, ele veio para curar, ele veio para transformar, ele veio para batizar com o Espírito Santo e conceder a bênção e o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus veio. E a sua vinda impactou a humanidade. A sua vinda foi tão preciosa e tão importante e tão valiosa,
que a história é contada antes da vinda dele e depois da vinda dele. Ele veio. E depois de ter ressuscitado dentre os mortos, tendo passado por um grande sofrimento, tendo derramado seu precioso sangue na cruz do Calvário, depois de ressuscitar, ele voltou para a presença do Pai, como nós lemos aqui, em Atos capítulo 1. Ele foi elevado às alturas, conforme Atos 1, versículo de número 9. Isso à vista dos apóstolos. Ele voltou para a presença do Pai. Mas mesmo tendo voltado para a presença do Pai, ele permaneceu entre nós. Ele veio, ele voltou para a presença do Pai, mas ele está. Ele continua aqui. Mas como isso? Antes de voltar para a presença do Pai, ele declarou no versículo de número 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele está, pela ação do Espírito Santo, ele está presente, ele está atuando, ele está agindo na igreja que está presente sobre a face da terra, na igreja atuante, na igreja que leva a sua palavra, na igreja que transmite o seu evangelho, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está atuando ativamente pela ação do Espírito Santo, através de sua embaixada, através de sua igreja e através de seus discípulos, a quem encarregou como seus embaixadores. Ele veio, ele realizou a obra redentora, ele voltou para a presença do Pai, ele prometeu a vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo veio, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e eu gosto de enfatizar isso. E através do Espírito Santo ele está aqui conosco. Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias, e nos encarregou como igreja uma missão, e dando essa palavra para os seus discípulos naquela ocasião, era uma palavra para nós hoje, é uma palavra para aqueles que irão ainda se converter, e que se tornarão seus discípulos também. Aí nós temos Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20, depois de ter ressuscitado dentre os mortos, e antes de voltar para a presença do Pai, ele encarregou uma grande missão para a igreja, ele encarregou a igreja com uma grande missão. Ele designou uma grande comissão para os seus discípulos, uma grande obra a ser realizada. Jesus declarou: foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E que palavra maravilhosa! E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele veio, realiza uma obra, ele volta para a presença do Pai e envia o Espírito Santo.
Ele comissiona a igreja, seus discípulos. O Espírito Santo vem. O Espírito Santo batiza os discípulos do Senhor Jesus. Concede sabedoria, concede dons espirituais, concede o fruto do Espírito, concede a autoridade para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Ele está. Nós proclamamos que Ele veio, nós proclamamos que Ele está. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está, porque Jesus é uma realidade. Eu sou um retrato vivo de que Jesus está atuando. Você é um retrato vivo de que Jesus está atuando. Nós somos verdadeiros retratos vivos da ação do Senhor Jesus em nossas vidas. Ele está conosco em todos os momentos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Depois que Jesus veio, realizou a sua obra, depois que nós nos convertemos, nos arrependemos dos nossos pecados e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nunca mais andamos sozinhos. O Senhor está conosco. Contamos com a proteção, com a bênção da companhia do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo, falando à igreja em Corinto, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 a 20, ele declara, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ele veio, derrama seu precioso sangue na cruz do Calvário. Ele nos alcança. Ele nos transforma. Ele nos concede o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. E uma vez transformados, novas criaturas, alcançados pelo poder da sua palavra, Ele nos concede o privilégio de sermos seus embaixadores, seus representantes. E na qualidade, na condição de membros da igreja do Senhor Jesus, que é a grande embaixada, que é a grande representante do reino de Deus sobre a face da terra, todos, seus servos e servas, se tornam seus representantes, seus embaixadores. Que privilégio! Ele nos reconcilia com Ele, nos reconcilia com o Pai, com Deus, e usa as nossas vidas para que nós estejamos levando essa palavra de reconciliação para as outras pessoas. Ele veio, Ele está, pela ação do Espírito Santo, pela presença da igreja sobre a face da terra, que é a sua noiva, que é a sua agência, que é o seu rebanho.
mas ele voltará. Ele veio, derramou seu precioso sangue, realizou uma obra maravilhosa, instituiu, estabeleceu a igreja sobre a face da terra. O Espírito Santo foi enviado para capacitar a igreja, concedendo dons espirituais e o fruto do Espírito. E a igreja recebe essa ordenança de anunciar o Evangelho em toda parte, em todo canto, e anunciar com sabedoria, com autoridade, com propriedade, em cumprimento à ordem do Pai Celestial. E a excelente notícia é de que Ele voltará. Ele veio, realizou a obra, voltou para a presença do Pai, está presente pela ação do Espírito Santo e pelos seus discípulos e pela igreja, dando continuidade à obra que Ele estabeleceu, mas Ele voltará. Ele deixou a igreja como representante, os discípulos como seus representantes, mas Ele voltará. Ele prometeu que voltará. E sua volta será pessoal. Sua volta será visível. Linda essa palavra. Do verso 8 ao verso 11. Jesus declarou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, 2 anjos da parte do Senhor. Eles perguntaram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá, do modo como o viste subir. Ele voltará de forma pessoal e visível. O apóstolo João, discípulo amado, que esteve aqui nesse acontecimento, nesse momento, assistindo a ascensão do Senhor Jesus para o céu. O Senhor Jesus subindo para o céu. E que ouviu essa palavra dos anjos. Ele teve uma experiência espetacular. Uma experiência com o Senhor. E o Senhor concedeu revelações para ele. Ele escreveu o livro de Apocalipse. E nós temos no livro de Apocalipse que o Espírito Santo utilizou a vida dele para escrever. Nós temos esse relato da volta do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 1, do verso 4 ao verso 8. E diz assim a palavra do Senhor: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama
e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus voltará de forma pessoal, de forma visível, e voltará com poder e glória, com grande poder, com grande glória. Ele, Senhor da graça, Ele, Pai das misericórdias, porque Ele é Deus. Ele veio, realizou a obra, Ele está aqui através da igreja, através da ação do Espírito Santo, na vida de cada um dos seus discípulos. E Ele que voltou para a presença do Pai, Ele voltará com poder e glória. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Capítulo 24 de Mateus, verso 27, 29 a 31, e nós temos: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, o Senhor Jesus, veio. Ele, o Senhor Jesus, está. Ele, o Senhor Jesus, voltará. Lembre-se disso. Ele veio por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. Ele está presente entre nós através do Espírito Santo, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. Ele voltará com poder e glória, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. Viva hoje como se o Senhor Jesus estivesse voltando amanhã. Eu estou aguardando a volta do Senhor Jesus. Eu aguardo a volta do Senhor Jesus. Que você esteja aguardando a volta do Senhor Jesus.
que todos nós estejamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ele veio, se entregou por nós. Ele morreu por amor a nós. Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Seu sangue derramado na cruz nos purifica de todo pecado. Ao ressuscitar, Ele ressuscita a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria. Ele constitui a igreja, estabelece a igreja como sua embaixada sobre a face da terra, enviando o Espírito Santo para nos capacitar como seus representantes sobre a face da terra. Mas Ele voltará com poder e glória, por amor a todos nós e para julgar a todas as pessoas e para conceder a cada um o que cada um merece receber por aquilo que fez com a sua vida sobre a face da terra. Para os salvos Ele voltará para recompensar, para os perdidos para conceder juízo. Ele voltará com poder e glória, e nós precisamos anunciar essa mensagem, proclamar para todas as pessoas que Jesus está voltando, que o Rei está voltando. Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus, nós aguardamos o retorno do Senhor Jesus. Por isso nós precisamos viver hoje como se o Senhor Jesus estivesse voltando amanhã. Nós estamos aguardando o retorno, a volta do Senhor Jesus. Aguardo o dia em que verei no céu a luz mais forte que o sol, o céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei ao meu Senhor. E junto aos santos me unirei, louvor eterno ali entoarei. Tua luz a tudo iluminará, pra sempre, ó Deus, então governarás. Meu coração deseja vê-lo.
estiver pronto, com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto, com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem.
O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Obrigado, Senhor nosso Deus, porque Jesus veio, porque Jesus está e porque Jesus voltará. Ele voltará com poder e glória. E obrigado, Pai, pelo privilégio de conhecermos a Tua Palavra e temos a certeza e a convicção da salvação em Cristo Jesus. E que todos que estão participando desse culto, que todos que ouviram a mensagem, que ouviram os cânticos, que estão orando agora, tenham essa convicção de que quando o Rei voltar, estarão na Tua presença, Te glorificando por toda a eternidade. Receba nosso louvor e nossa adoração, Senhor. Tantas foram as lutas e os desafios que enfrentamos ao longo desse ano que se encerra, 2020, um ano desafiador, mas a Tua boa mão esteve conosco, nos protegendo, nos guardando, nos orientando, nos fortalecendo. E agora estaremos adentrando o ano de 2021. Que a Tua boa mão continue conosco. Conceda-nos sabedoria, livramentos como o Senhor nos concedeu em 2020. Capacita-nos, ó Deus, para vencermos, superarmos os obstáculos e todas as dificuldades. Eu rogo para todos que estão assistindo e participando desse culto. Eu rogo da parte do Senhor, bênção, vitória, paz, conquistas e prosperidade. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que o Senhor receba nosso louvor, adoração e gratidão, amados e amadas do Senhor. Que Deus salve a costa da Mata Atlântica sempre, através das nossas vidas, através das nossas orações, através das nossas pregações, através do nosso louvor, através da nossa visão missionária, através do nosso testemunho e através do nosso relacionamento cristão. Durante 23 anos, estive aqui, sempre na virada de um ano para o outro, ajoelhado com a igreja, finalizando o ano e iniciando o novo ano, ajoelhado diante do Senhor com a igreja. Mas esse ano, por conta da pandemia, não podemos ter o culto da virada presencial. Mas queremos manter essa boa tradição de encerrar o ano, iniciando o novo ano, ajoelhado diante da presença do Senhor. Então queremos encerrar o ano de 2020, iniciar o ano de 2021, através do Google Meet. Cada um na sua casa, onde estiver, pelo Google Meet, participando, poucos minutos, 15, 10 minutos antes da virada, nós estaremos reunidos através do Google Meet,
que está sendo agora aí informado através o link, através do chat, o link sendo informado através do chat, mas também através do canal de comunicação da Igreja Batista Betel. E eu quero incentivar você, meu irmão, incentivar você, minha irmã, a estar participando, a estarmos ajoelhados, orando, agradecendo a Deus pelo cuidado dele para conosco em 2020 e rogando as bênçãos do Senhor e a direção do Senhor no ano de 2021. O Senhor seja com a sua vida, com a sua família. O Senhor continue te fortalecendo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todo sempre. E agora, ó Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que veio, está e voltará, que o amor do Senhor Deus Pai, Pai de Abraão, Isaque e Jacó, Pai das nossas vidas, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e que nos selou para o dia da nossa redenção, sejam com todos os filhos da luz, agora, onde estiverem, e para todos sempre. Amém. O Rei está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Feliz ano novo. 1, 2, 3 e... Feliz Ano Novo!